E nesse domingo, a passagem do furacão Catarina completou 17 anos, um fenômeno até então inesperado que atingiu a região sul do país, mas principalmente o nosso estado, com ventos de mais de 180 quilômetros por hora. E um alerta importante: estudiosos afirmam que a região pode voltar a viver esse drama em algum momento pelas mudanças climáticas causadas pelo aquecimento global. 28 de março de 2004. 17 anos se passaram do furacão Catarina e as memórias ainda seguem nítidas na cabeça do Nivaldo, morador de Sombrio, no extremo sul catarinense. Foi uma noite simplesmente terrível, sem ter o mínimo de chance em se defender. Se a pessoa tivesse que correr, não tinha como. Teria que ser no escuro. A casa a gente não sabia se ia aguentar. E a gente foi se protegendo da melhor maneira possível, onde tivesse as peças mais resistentes. A escuridão da noite e o medo do desconhecido também estão presentes na lembrança do Evandro, hoje prefeito de Balneário Arroio do Silva. Na realidade, é muito viva a imagem daquela noite do Catarina, né? A gente dentro de casa, eu dentro da minha casa, uma casa toda de alvenaria, que não tinha por onde não entrava água e não entrava vento, né? E a gente sem saber o que fazer naquela escuridão, sem iluminação, olhando para a rua, um vento muito forte. E depois o apavoramento, porque um momento que a gente nunca viveu e acho que talvez não vá viver novamente. 2 depoimentos, a mesma sensação. Sentimentos compartilhados por milhares de catarinenses que presenciaram esse fenômeno raro. Hoje a gente lembra do que, passando pelas ruas, pelas casas destelhadas, pelo que aconteceu, a gente percebe que teve a catástrofe, mas teve uma mão de Deus. Por tudo o que aconteceu, ainda tivemos poucas vítimas, né? Contando a realidade do que aconteceu na época. Já foram 17 anos que se passaram, mas aquela imagem do terror, do medo, de não saber o que estava acontecendo, do imprevisto, ela ainda é muito vivo na memória da gente. O Catarina é considerado pelos climatologistas o primeiro furacão que se tem registro no Brasil. Não durou tanto tempo, em torno de 12 horas, mas o suficiente para deixar marcas por onde passou e que nem o tempo conseguiu apagar. Então há uma transformação na própria natureza das dinâmicas climáticas em todo o hemisfério sul em função do furacão Catarina. E ele surge como resultado dessas transformações. Mais de 30 mil pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas. O número de edificações destruídas passou de 2 mil. Os feridos chegaram perto de 80 e o furacão causou 11 mortes. O climatologista Márcio Sônego lembra que muitas pessoas duvidaram dos alertas para o fenômeno que atingiu com mais força a região sul do estado. O grupo da Ipagre-Cirã identificou em alto mar uma espécie de ciclone extratropical que é bastante comum na região, nos meses de outono, também nos meses de inverno. E o ciclone extratropical são ventos que giram em sentido horário, com uma dimensão muito abrangente, e eles duram várias horas, trazendo chuva, trazendo vento mais constante e também agitação marítima. Começou com o vento sul, e esse vento foi aumentando a velocidade. Lá pela meia-noite, esse vento sul já chegava a quase 110 km por hora. Aí, entre uma da madrugada do dia 28 de domingo até as 3 horas, aconteceu uma calmaria. Só que na retaguarda vinha o vento mais forte, que era o vento norte e nordeste. E esse vento, então, chegou a 150 km por hora. De lá para cá, muita coisa avançou. O governo de Santa Catarina agora tem o Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres, que ajuda a antecipar os alertas meteorológicos. Mas e hoje? Será que esse fenômeno ainda pode se repetir? Para os próximos anos, em função do aquecimento global, em função do aquecimento das águas do Atlântico Sul, nós podemos ter, sim, a repetição de algum furacão, de algum ciclone que seja tropical, entre Cabo Frio, Rio de Janeiro, e ali o Arroio Chuí, Rio Grande do Sul. Então, o litoral do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles estão sujeitos, sim, nesses próximos anos, a que aconteça algo muito parecido com o que aconteceu nos dias 27 e 28 de março de 2004. Uma possibilidade que exige atenção, com planos que prevejam novamente essa situação extrema. Tem alguns cuidados que a gente precisa ter, evitar, construir nas áreas que não pode, evitar construir em áreas de em muita inclinação, morros, esse tipo de ocupação, se a gente puder evitar. A gente não precisa viver novamente uma experiência limite para olhar e pensar, né? Hoje, se nesse momento a gente dissesse, está vindo um novo furacão, o que nós faríamos? A gente ainda não sabe. A gente não sabe exatamente como agir. A gente não fala sobre isso nas escolas. Então, isso é um elemento que precisa ser destacado.